O ar do norte carregava o cheiro de pinheiros e geada, cortante, limpo, implacável. Lembrava-me que eu não pertencia ali, que nunca pertencera. O grande salão da Assembleia se erguia ao meu redor, com seus tetos abobadados e pedras ancestrais, decorado com estandartes que representavam matilhas de todos os cantos do continente, lobos por toda parte, dominância irradiando de cada canto, cada conversa, cada olhar. Mantive os olhos baixos, meus cabelos castanhos caindo para frente como uma cortina atrás da qual eu podia me esconder. Não deveria estar ali. Minha matilha, pequena, quase irrelevante na grande hierarquia, havia me enviado como formalidade, um substituto, a filha mais nova de um beta que morreu quando eu tinha 12 anos, criada por uma mãe que me olhava com decepção mais frequentemente que com amor. Você é muito mansa, ela me disse na manhã em que parti. Muito quieta, vai nos envergonhar. Talvez ela estivesse certa. A assembleia de acasalamento acontecia a cada 5 anos, uma tradição mais antiga que qualquer lobo vivo pudesse lembrar. Alfas vinham para encontrar parceiras adequadas, fortalecer alianças, avaliar linhagens. Era político, primitivo e brutal em sua honestidade. Os fortes eram escolhidos. Os fracos voltavam para casa sozinhos. Eu já havia me resignado ao último. O salão vibrava com energia. Risos, desafios, o rumor baixo de lobos testando os limites uns dos outros. Permaneci próxima à beirada, perto de um dos pilares de pedra maciços, tornando-me o menor possível. Meu vestido era simples comparado aos outros. Azul claro, modesto, nada que chamasse atenção. Havia aprendido cedo que a invisibilidade era mais segura que o escrutínio. Comparecimento patético das matilhas do sul este ano. A voz veio de algum lugar à minha esquerda. Não me virei para olhar, mas senti as palavras como um tapa. Risos se seguiram, afiados e desdenhosos. Viram a garota Águas Claras? Coisinha insignificante. Estou chocada que tenham se incomodado em enviá-la. Meus dedos se apertaram na borda do chale, Águas Claras. Essa era eu. Forcei-me a respirar devagar, uniformemente, do jeito que havia praticado. Não reaja, não lhes dê a satisfação. Mas meu coração martelava mesmo assim, uma coisa selvagem enjaulada em minhas costelas. Pensei no meu pai então, como sempre fazia quando o mundo parecia grande demais e cruel demais. Ele havia sido gentil de uma forma que outros lobos achavam suspeita, ensinando-me que força nem sempre rugia. Às vezes pequena, ele havia dito, sua mão quente em minha cabeça. A coisa mais corajosa que você pode fazer é permanecer macia num mundo que quer te endurecer. Não me sentia corajosa agora. Sentia como se estivesse me afogando. Um sino soou. 3 notas claras que ecoaram pelo salão. O silêncio caiu instantaneamente, tão completo que pude ouvir minha própria pulsação. Cada lobo se virou para a plataforma elevada no fim distante onde os líderes da assembleia ficavam, e no centro, erguendo-se acima de todos, estava ele, o Rei Alfa. Eu havia ouvido histórias, claro. Todos haviam. Daemon Tempestade, governante do Trono do Norte, o Alfa mais poderoso do continente, invicto em desafios, implacável na política, temido até por aqueles que se chamavam seus aliados. Alguns diziam que ele havia matado o próprio pai para tomar a coroa. Outros sussurravam coisas mais sombrias, que ele estava amaldiçoado, que algo havia se quebrado dentro dele anos atrás e nunca se curou. Olhando para ele agora, eu acreditava. Ele era alto, de ombros largos, sua presença tão imponente que o próprio ar parecia se curvar ao seu redor. Cabelos escuros, feições severas, olhos da cor de tempestades de inverno. Mas foi a frieza que mais me impressionou, a ausência absoluta de calor em sua expressão, como se ele tivesse esquecido como era ser qualquer coisa além de pedra. Ele não sorriu ao examinar o salão. Não reconheceu a energia nervosa ondulando pela multidão. Ele simplesmente existia, intocável e sozinho, e sentiu uma pontada inesperada de algo que não conseguia nomear. Solidão, talvez. Reconhecimento. Que os procedimentos comecem, disse ele, sua voz profunda e final como uma porta se fechando. As apresentações formais começaram então, filhas de alfas de alta patente se adiantando, suas belezas e linhagens anunciadas como credenciais. Cada uma era deslumbrante, confiante, envolta em seda e ambição. Elas sorriam para ele, algumas tímidas, algumas audazes. Ele olhava através delas como se fossem vidro.
Disse a mim mesma que deveria partir, escapar antes que meu nome fosse chamado, poupar-me da humilhação. Mas meus pés não se moviam, enraizados no chão de pedra por alguma parte teimosa e estúpida de mim que queria ver isso até o fim. Clara, águas claras das terras ribeirinhas do sul. Oh, Deus! Meu nome pairou no ar como uma acusação. Cada cabeça se virou. Senti o peso de centenas de olhos, as avaliações, as dispensas. Minhas pernas tremeram quando me adiantei. Minhas mãos entrelaçadas tão apertadas que meus nós dos dedos ficaram brancos. A caminhada até a plataforma pareceu interminável. Cada passo ecoou em algum lugar atrás de mim. Alguém riu, rapidamente abafado, mas eu havia ouvido. Minhas bochechas queimaram. Parei na distância apropriada. Meu olhar fixo no chão. O protocolo exigia que eu encontrasse seus olhos, que me apresentasse com confiança, mas não conseguia. Fisicamente não conseguia me forçar a olhar para cima. O silêncio se estendeu, desconfortável, condenatório. Olhe para mim. Sua voz não era alta, mas cortou através de tudo. Um comando, não um pedido. Forcei meu queixo para cima, minha respiração rasa, e encontrei seu olhar. O mundo inclinou. Seus olhos, Deus, seus olhos, cinza tempestade e insondáveis, guardando segredos e sombras que eu não podia começar a entender. Mas havia algo mais ali também, algo que não havia esperado. Reconhecimento, talvez, ou curiosidade. A máscara fria escorregou por apenas uma fração de segundo, e vi abaixo dela algo cru e dolorido. Então se foi, batida de volta no lugar tão rapidamente que me perguntei se havia imaginado. Mas ele ainda estava olhando para mim, realmente olhando de uma forma que não havia olhado para mais ninguém. Meu coração esqueceu como bater adequadamente. Sua linhagem? Ele perguntou, embora soubesse que já havia sido informado sobre cada lobo presente. Linhagem beta, Vossa Majestade. Matilha das terras ribeirinhas do sul. Meu pai foi. Minha voz rachou. Engoli com força. Meu pai serviu como beta sob o Alpha Grayson por 20 anos antes de sua morte. E sua mãe? Ela gerencia os registros da matilha agora. Soou tão pequeno, tão insignificante. Esperei pela dispensa, o aceno cortês que me mandaria de volta à obscuridade. Em vez disso, ele desceu os degraus da plataforma. A multidão o inspirou como uma só. Isso não era protocolo. O rei Alfa não se aproximava dos lobos apresentados. Eles vinham até ele, e ele ou os aceitava ou rejeitava de seu trono. Mas ali estava ele, fechando a distância entre nós com passos medidos. Seu olhar nunca saindo do meu. Ele parou perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de cedro e vento de inverno. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar minha cabeça para trás para manter contato visual. Você está com medo? Ele observou silenciosamente. Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. Sim. De mim? Considerei mentir, mas algo em sua expressão me fez dizer a verdade. De tudo. O canto de sua boca se contraiu. Não exatamente um sorriso, mas algo adjacente a isso, quase humano. Honesta. Murmurou como se descobrindo algo raro e inesperado. Quão refrescante. Ele me circulou lentamente, e lutei contra cada instinto que gritava para eu correr. Este era um alfa no seu auge, irradiando o poder que fazia minha loba querer se submeter, rolar e expor a garganta. Mas permaneci imóvel, tremendo, mas de pé, e pensei nas palavras do meu pai. Permaneça macia, permaneça corajosa. Quando Daemon Tempestade voltou para me encarar, algo havia mudado em sua expressão, uma decisão tomada, embora eu não pudesse imaginar qual era. Você já foi cortejada, Clara Águas Claras? A pergunta me atordoou. Vários lobos próximos se moveram desconfortavelmente. Isso era muito pessoal, muito direto para uma apresentação formal. Não, Vossa Majestade. Seus olhos procuraram os meus. Beijada? O calor inundou meu rosto. O salão havia ficado tão quieto. Podia ouvir tochas crepitando em seus suportes. Isso era humilhante, ser questionada assim na frente de todos. Minha inexperiência exposta, mas levantei o queixo e encontrei seu olhar. Nunca fui beijada, sussurrei. O mundo se estreitou até apenas nós, a tempestade em seus olhos, e a batida selvagem e impossível do meu coração. Não entendia o que estava acontecendo. Não conseguia processar a forma como ele estava olhando para mim, como se eu fosse um quebra-cabeças que ele desesperadamente queria resolver. Sua mão se ergueu lentamente, dando-me tempo para recuar se quisesse, e seus dedos roçaram a borda da minha mandíbula.
leve como uma pena reverente. Deveria ter recuado, deveria ter baixado os olhos, me submetido, feito qualquer coisa além de ficar ali tremendo enquanto o alfa mais poderoso do continente me tocava, como se eu fosse feita de vidro fiado. Mas não me movi, e nem ele. O momento se estendeu, tenso como corda de arco, e me perguntei loucamente o que aconteceria se ela se partisse. Então vamos começar devagar, ele murmurou, sua voz baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Minha respiração prendeu. A garota está claramente sobrecarregada, Vossa Majestade. Uma voz interrompeu, afiada com desaprovação. Um dos conselheiros da Assembleia, sua expressão tempestuosa. Talvez devêssemos continuar com as apresentações. Não. A voz de Daemon era absoluta, final. Ele nem mesmo olhou para o conselheiro, sua atenção ainda fixada inteiramente em mim. As apresentações acabaram. Ele anunciou, alto o suficiente agora para todo o salão ouvir. Fiz minha escolha. As consequências dessa declaração foram caóticas. Mal registrei a explosão de sussurros, os rostos chocados, a indignação ondulando pelos lobos reunidos como fogo selvagem. Meus ouvidos zumbiam com ruído branco, minha visão se afunilando, até que tudo o que conseguia ver era o rosto de Daemon, ainda impossivelmente próximo ao meu, sua expressão indecifrável. Vossa Majestade, isso é altamente irregular. Ela não tem valor político. A matilha Águas Claras mal se registra na hierarquia territorial. Os protestos vieram de toda parte, vozes se sobrepondo numa cacofonia de descrença e raiva. Queria afundar no chão, desaparecer inteiramente. Não era assim que deveria acontecer. O rei Alfa escolhia das linhagens de elite, de filhas de alfas poderosos que podiam trazer exércitos e alianças, não de garotas como eu. Chega. A voz de Daemon rachou pelo salão como trovão. O silêncio caiu instantaneamente, absoluto e aterrorizado. Ele finalmente se afastou de mim, sua atenção varrendo a multidão com tal autoridade fria que vários lobos realmente recuaram. Não me lembro de ter pedido a opinião do conselho, disse suavemente, perigosamente. Nem preciso de justificativa para minhas escolhas. A Assembleia existe para alfas escolherem suas companheiras. Eu escolhi. Esta questão está encerrada. Ele se virou de volta para mim, e algo em seus olhos havia se suavizado fracionalmente. Venha. Não era um pedido. Sua mão se estendeu para mim, palma para cima, esperando. Encarei-a por uma batida do coração, muito consciente de que tomá-la mudaria tudo, que não haveria volta deste momento, qualquer que fosse. A voz da minha mãe ecoou em minha cabeça. Vai nos envergonhar. O riso de mais cedo, coisinha insignificante. A mão de Daemon permaneceu firme, paciente. Coloquei meus dedos trêmulos nos dele. Seu aperto era quente, sólido, uma âncora. Ele me conduziu pela multidão que se abria, lobos se pressionando para trás para criar um caminho. Seus rostos uma névoa de choque e ressentimento e cálculo. Mantive os olhos para frente, minha mão travada na dele, tentando desesperadamente não pensar no que havia acabado de concordar. Saímos do grande salão por uma entrada lateral, as portas pesadas se fechando atrás de nós com uma finalidade que fez meu estômago despencar. O corredor além era mais silencioso, iluminado por tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Nossos passos ecoavam. Onde estamos indo? Consegui. Minha voz mal acima de um sussurro. Algum lugar onde possamos conversar sem audiência. Ele respondeu, não diminuindo o passo. A menos que prefira discutir isso na frente do Conselho da Assembleia. Não. Deus, não. Ele me conduziu por um labirinto de passagens, subindo uma escadaria em espiral, até emergirmos no que parecia ser um escritório privado. Janelas do chão ao teto davam vista para as montanhas do norte, seus picos coroados com neve que brilhava ao luar. Uma lareira crepitava na fogueira, lançando luz quente sobre móveis escuros e prateleiras carregadas de livros. Daemon soltou minha mão, movendo-se para servir algo de um decantador de cristal. Sente-se. Me empoleirei na borda de uma cadeira de couro, minhas mãos dobradas no colo, observando enquanto ele me entregava um copo. O líquido âmbar dentro cheirava forte e medicinal. Eu não. Nunca. É apenas conhaque. Vai ajudar com o choque. Seu tom era direto, enquanto tomava a cadeira em frente à minha, seu próprio copo aninhado numa mão grande. Beba. Tomei um pequeno gole e imediatamente tossi, calor queimando minha garganta. Ele quase sorriu. Vi contorcer no canto de sua boca antes de desaparecer. Por quê?
A pergunta explodiu de mim antes que pudesse pará-la. Por que me escolheria? Sou ninguém. Não tenho nada a oferecer. Nenhuma aliança. Nenhum poder. Nenhuma agenda. Ele interrompeu silenciosamente. Nenhuma maquinação política. Nenhuns discursos cuidadosamente ensaiados destinados a me manipular para vê-la como valiosa. Ele se recostou, estudando-me com aqueles olhos cinza tempestade. Você ficou ali aterrorizada e me disse a verdade. Tem alguma ideia de quão raro isso é? Balancei a cabeça mudamente. Todos querem algo de mim, ele continuou, sua voz carregando um cansaço que o fazia parecer subitamente mais velho. Todo sorriso, toda palavra, todo gesto é calculado. Eles veem uma coroa, um território, poder para ser exercido. Eles não veem. Ele se calou, mandíbula se contraindo. Uma pessoa, terminei suavemente. Seu olhar se fixou no meu, afiado e investigativo. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Não vou fingir entender o que está sentindo, disse cuidadosamente. Mas sei como é ser invisível. Ter pessoas olhando para você e só vendo o que lhe falta. Tomei outro pequeno gole de conhaque, me sentindo mais corajosa. Não precisa fazer isso. Não precisa me escolher só porque fui honesta. Posso partir, voltar para casa, dizer que foi um erro. É isso que quer? A pergunta pairou entre nós, carregada de possibilidade. Pensei em casa, a decepção da minha mãe, a Matilha que nunca soube bem o que fazer comigo, o futuro se estendendo à frente, pequeno e cinza e sufocante. Não sei o que quero, admiti. Esta manhã acordei esperando ser humilhada e mandada para casa. Agora estou sentada no escritório privado do Rei Alfa, bebendo conhaque e aparentemente escolhida. A palavra soou absurda. Não entendo nada disso, então me deixe ser claro. Damon se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, sua atenção focada inteiramente em mim. Não sou um homem bom, Clara. Fiz coisas que a horrorizariam. Sou frio, sou controlado, e não me dou bem com delicadeza ou sentimento. A corte vai odiá-la por ter sido escolhida. Vão ver como fraqueza da minha parte. Favoritismo sem mérito. Será um alvo. Cada palavra deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti-me estranhamente calma. Mas, ele continuou. Quis dizer o que disse. Vamos começar devagar. Sem expectativas. Sem pressão. Terá seus próprios aposentos. Seu próprio espaço. Vamos nos conhecer. Ver se isso pode ser algo real em vez de apenas necessidade política. E se não puder? Perguntei silenciosamente. Se descobrirmos que somos completamente incompatíveis? Algo tremulou por seu rosto. Vulnerabilidade, talvez. Ou medo de rejeição. Então lidaremos com isso quando a hora chegar. Mas gostaria de tentar. Ele fez uma pausa. Se estiver disposta. Olhei para ele. Realmente olhei além do exterior intimidador para a solidão que havia vislumbrado no salão. Este alfa poderoso e intocável que comandava exércitos e territórios estava perguntando, não exigindo, oferecendo-me uma escolha quando poderia ter simplesmente tomado o que queria. A voz do meu pai sussurrou pela minha memória. Permaneça macia, permaneça corajosa. Tudo bem, disse. Vamos tentar. Na manhã seguinte, acordei em aposentos mais luxuosos que qualquer um que já havia visto. Lençóis de seda, móveis entalhados, janelas que davam vista para a paisagem montanhosa. Um servo já havia deixado roupas, tecidos finos em cores suaves que de alguma forma me serviam perfeitamente. Me vesti devagar, ainda processando tudo. Em algum momento durante nossa conversa na noite passada, Damon havia chamado uma de suas conselheiras, uma mulher severa chamada Helena, que me escoltou até aqui com eficiência fria. Ela havia explicado que eu começaria a aprender protocolos da corte hoje, que minha posição como escolhida do rei requeria educação em política, história e diplomacia. O peso disso era avassalador. Uma batida na minha porta me fez pular. Entre. Uma jovem mulher entrou, de cabelos escuros e graciosa, carregando uma bandeja de café da manhã. Ela a colocou na pequena mesa perto da janela, então se virou para mim com um sorriso cauteloso. Bom dia. Sou Sarah. Fui designada como sua atendente pessoal. Seus olhos eram gentis, curiosos sem serem intrusivos. Sua Majestade pensou que poderia apreciar alguém próximo à sua idade. Tenho 23. Tenho 22. Respondi, grata pela normalidade da troca. E não tenho ideia do que estou fazendo. O sorriso de Sarah se alargou. Tudo bem. Vou ajudá-la. Vamos começar com o café da manhã.
Então vou guiá-la pela programação de hoje. Helena pode ser intensa, mas tem boas intenções. Enquanto comia frutas frescas, pastéis ainda quentes da cozinha, Sara explicou a estrutura da vida da corte, os jantares formais, as reuniões políticas que eu deveria comparecer, os dignitários visitantes que escrutinizariam cada movimento meu. Já estão falando sobre você, disse cuidadosamente. Os outros lobos da Assembleia. Alguns estão zangados, outros especulando sobre por que ele a escolheu. Deixe-me adivinhar. Acham que usei manipulação, sedução. A amargura na minha voz me surpreendeu. Alguns, mas outros. Sara hesitou. Os outros dizem que nunca viram ele olhar para alguém do jeito que olhou para você no salão. Que talvez seja real. O calor subiu pelo meu pescoço. Mal nos conhecemos. Às vezes é quando é mais real. Sara disse suavemente, antes que as complicações se instalem. A primeira semana passou numa névoa de lições e protocolo. Helena me perfurou impiedosamente sobre linhagens, tratados, disputas territoriais. Aprendi quais famílias detinham poder, quais alianças eram frágeis, quais alfas não podiam ser confiados. Minha cabeça girava com informações. Mas as noites eram diferentes. Toda noite após jantares formais, onde eu me sentava ao lado de Damon em silêncio tenso, enquanto a corte observava cada interação nossa, ele me encontrava. Às vezes na biblioteca, às vezes nos jardins. Caminhávamos, ou nos sentávamos e conversávamos. Não sobre política, sobre tudo mais. Aprendi que ele havia perdido a mãe jovem, que seu pai havia sido um tirano que governava através do medo, que Damon o havia desafiado não por ambição, mas por desespero, para salvar sua irmã mais nova de um casamento arranjado com um alfa brutal 2 vezes a idade dela. Onde ela está agora? Perguntei numa noite enquanto estávamos numa varanda com vista para a cidade. Casada com um homem decente nos territórios do leste, feliz pela última vez que soube, sua expressão se suavizou fracionalmente. Ela não visita. Diz que o palácio guarda muitas memórias sombrias. Você a culpa? Não. Ele ficou quieto por um momento. Às vezes desejo poder partir também. Começar em algum lugar novo, onde o peso da coroa não defina cada respiração. Entendi aquele anseio mais do que ele sabia. Ele perguntou sobre minha infância, meu pai, as pequenas alegrias que eu havia esculpido numa matilha que não sabia o que fazer com gentileza. Contei sobre o rio atrás do nosso território, como passava horas ali, observando a água fluir, imaginando que ela pudesse me levar a algum lugar diferente. Levou, disse silenciosamente. Levou você até aqui. Nossos dedos estavam próximos no parapeito da varanda, quase se tocando. O espaço entre parecia elétrico, carregado de possibilidade. Nunca fiz isso, admiti. Minha voz mal audível sobre o vento. Não sei como ser o que você precisa. Você já é exatamente o que preciso. Ele se virou para me encarar completamente, e em seus olhos vi a mesma vulnerabilidade que sentia. Você é real, Clara. Não finge. Num mundo de máscaras e jogos, você é surpreendentemente, aterrorizantemente real. Sua mão se ergueu, dedos roçando minha bochecha, do jeito que haviam feito naquela primeira noite. Minha respiração prendeu. Devagar, ele me lembrou. Lembrou a si mesmo. Concordamos. Sei, mas nenhum de nós se afastou. 3 semanas na minha nova vida, a primeira ameaça real emergiu. Eu estava na biblioteca, meu refúgio favorito, estudando um texto sobre rotas comerciais do norte, quando Sara irrompeu pelas portas, seu rosto pálido de urgência. Clara, precisa vir comigo agora. O medo em sua voz mandou gelo pelas minhas veias. O que há de errado? O conselho convocou uma sessão de emergência. Eles estão desafiando sua posição. Meu estômago despencou. Sabia que isso estava vindo. Havia sentido o ressentimento se construindo como pressão antes de uma tempestade, mas esperava mais tempo. Tempo para me provar, para encontrar meu lugar neste mundo de política e poder. Sara me conduziu por corredores que mal havia aprendido, sua mão apertada na minha. Emergimos numa câmara do conselho, onde vozes já estavam erguidas em discussão acalorada. Damon estava na cabeceira da mesa, sua expressão esculpida de gelo, enquanto uma dúzia de lobos de alta patente o enfrentavam com vários graus de hostilidade. Ele me viu entrar, e algo tremulou em seus olhos. Preocupação, talvez. Ou aviso. Ah, a própria garota, disse um alfa de cabelos prateados que reconheci como Garrick Pedra, chefe dos clãs do Oeste. Seu sorriso era só dentes e malícia. Que conveniente.
Estávamos justamente discutindo sua elevação sem precedentes. Forcei-me a caminhar para frente, para ficar ao lado de Damon, mesmo que cada instinto gritasse para eu correr. Sua mão encontrou a parte baixa das minhas costas, sutil, tranquilizadora. A questão foi decidida na assembleia. Damon disse, sua voz perigosamente silenciosa. Não me lembro de tê-la aberto para debate. Você escolheu uma ninguém. Outro membro do conselho cuspiu. Isabelle Guindaste. Seu belo rosto contorcido de desprezo. Uma loba sem valor político, sem posição, sem conquistas. É um insulto a toda candidata qualificada que se apresentou. Minhas escolhas não requerem sua aprovação. Requerem quando afetam a estabilidade do reino. Garrick rebateu. Você nos fez parecer fracos, Damon. Escolhendo o sentimento em vez de estratégia. Um rosto bonito em vez de aliança prática. Cuidado. A voz de Damon caiu para um rosnado. Muito cuidado como termina essa frase. O salão se tensionou. Podia sentir a dominância se desprendendo dele em ondas. O poder alfa que fazia lobos menores quererem se submeter. Mas Garrick manteve sua posição, encorajado pelo conselho às suas costas. Não estamos questionando seu direito de escolher uma companheira. Isabelle se intrometeu suavemente. Estamos questionando a sabedoria de elevar alguém tão despreparada a uma posição de tal importância. Ela não tem treinamento, nenhum entendimento de política da corte. É uma responsabilidade. Cada palavra atingiu como um golpe, porque elas estavam certas. Eu estava despreparada, fora do meu elemento, lutando para acompanhar a teia complexa de alianças e rivalidades que governava este mundo. Mas antes que Damon pudesse responder, me ouvi falar. Vocês estão absolutamente certos. Cada cabeça se virou para mim. A mão de Damon pressionou mais firme contra minhas costas. Uma pergunta silenciosa. Dei um passo à frente, forçando-me a encontrar o olhar calculista de Garrick. Não tenho treinamento político, nenhuma conquista digna de menção, nenhuma família poderosa me apoiando. Minha voz tremeu, mas continuei. Estou aterrorizada todo dia que vou cometer um erro, dizer a coisa errada, me envergonhar e a todos associados comigo. O sorriso de Isabelle era triunfante. Então entende por quê. Mas estou aprendendo. Continuei mais alto agora. Todo dia estudo, escuto, tento entender as complexidades de governar, de manter paz entre territórios que se odiaram por gerações. E sim, cometo erros. Provavelmente cometerei 1000 mais. Respirei fundo. Mas sou honesta. Não esquemo ou manipulo. Não sussurro veneno no ouvido do rei ou uso minha posição para ganho pessoal. Talvez isso me torne fraca aos seus olhos. Ou talvez me torne exatamente o que esta corte precisa. Alguém que realmente se importa em fazer o que é certo, em vez do que é lucrativo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de Garrick havia escurecido. Discurso bonito. Mas importar-se não ganha guerras ou negocia tratados. Não. Damon se intrometeu. E havia algo novo em sua voz. Orgulho, talvez, mas integridade, sim. Confiança, sim. E essas são coisas que este conselho tem carecido severamente. Ele se moveu para ficar ao meu lado. Uma frente unida. Clara fica. Esta discussão acabou. Os outros alfas não aceitarão. Isabelle começou. Então podem me desafiar pelo trono. Os olhos de Damon varreram o salão, frios e absolutos. Alguém aqui quer tentar? Ninguém se moveu. Bom, estão dispensados. Eles saíram em silêncio tenso, me lançando olhares que variavam de respeito relutante a ódio franco. Quando o último saiu, senti meus joelhos amolecerem. Damon segurou meu cotovelo, me equilibrando. Isso foi. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Incrivelmente tolo e notavelmente corajoso. Ri, tremulamente. Não planejei. As palavras simplesmente saíram. Você se defendeu. Defendeu a nós. Ele me virou para encará-lo completamente. Suas mãos em meus ombros. Tem alguma ideia de há quanto tempo alguém naquela sala disse a verdade, em vez do que achavam que eu queria ouvir? Eles me odeiam mais agora, provavelmente. Mas também a respeitam um pouco. Isso é mais do que a maioria das pessoas ganha em meses. Seu polegar roçou minha clavícula distraidamente. Você é mais forte do que pensa, Clara. Queria acreditar nele, mas o medo ainda se enrolava apertado no meu peito. Naquela noite, o sono me eludiu. Caminhei por meus aposentos, repassando o confronto, imaginando todas as formas que poderia ter sido pior. Por volta da meia-noite, desisti e enrolei um xale pelos ombros, saindo para os corredores silenciosos.
O palácio era diferente à noite. Sombras mais profundas, sons amplificados. Vaguei sem direção, precisando de movimento, precisando escapar dos pensamentos espiralando na minha cabeça. Me encontrei na ala leste, uma parte do palácio que nunca havia explorado. A arquitetura aqui era mais antiga, as pedras desgastadas lisas por séculos. Virei uma esquina e parei de repente. Damon estava numa janela, de costas para mim, silhuetado contra o luar. Não estava usando sua vestimenta formal usual, apenas roupas escuras simples que o faziam parecer mais jovem, mais humano. Seus ombros carregavam tensão que reconheci intimamente. Também não conseguiu dormir? Perguntei suavemente. Ele se virou, não surpreso com minha presença. Estes corredores têm olhos e ouvidos. Sabia que estava ali, mas sua voz não tinha reprovação. Venha aqui. Atravessei para ficar ao seu lado. A janela dava vista para um jardim no pátio, prateado no luar, bonito e solitário. Costumava me esconder aqui quando era mais jovem, disse silenciosamente. Depois de sessões de treinamento particularmente brutais com meu pai, ele acreditava que Dor era o único professor digno de confiança. Sua mandíbula se contraiu. Ele estava errado sobre isso, sobre a maioria das coisas. Não disse nada, apenas fiquei perto o suficiente para que nossos ombros quase se tocassem. Me preocupo de ser como ele, Damon continuou, as palavras parecendo se rasgar de algum lugar profundo. Que a crueldade seja herdada, codificada no meu sangue, que um dia vou olhar no espelho e ver o rosto dele me encarando de volta. Você não é nada como ele, disse ferozmente. Um homem cruel não me daria escolha. Não se importaria em começar devagar com meu conforto. Não se preocuparia em se tornar seu pai. Ele simplesmente seria ele sem questionamento. Ele olhou para mim, algo cru e vulnerável em sua expressão. Como faz isso? Fazer o quê? Ver além do monstro que todos esperam que eu seja. Porque você não é um monstro. Estendi a mão tentativamente, meus dedos roçando os dele. Você é apenas alguém que foi machucado e aprendeu a se esconder atrás de muros. Entendo isso. Sua mão se virou, pegando a minha, dedos se entrelaçando. O toque enviou eletricidade pelo meu braço. Quero beijá-la, disse, sua voz áspera. Quero desde aquela primeira noite, mas prometi que íamos devagar, e quis dizer isso. Meu coração era uma coisa selvagem no meu peito. E se devagar não significar nunca? Seus olhos escureceram. Clara, estou aterrorizada, admiti. Disso, de você, de tudo que isso significa. Mas também estou cansada de ter medo, de deixar o medo tomar todas as minhas decisões. Dei um passo mais perto, inclinando meu rosto para o dele. Você disse para começar devagar. Então comece. Por uma batida do coração, ele não se moveu. Então, sua mão livre subiu para amparar meu rosto, seu polegar, traçando-me amassando o rosto com gentileza dolorosa. Me diga se for demais, murmurou. Se precisar que eu pare, acenei, incapaz de falar. Ele abaixou a cabeça devagar, me dando toda a oportunidade de me afastar. Sua respiração fantasmagórica através dos meus lábios, quente, cheirando vagamente a pinho e algo mais escuro, algo unicamente dele. Meus olhos tremularam fechados. O primeiro toque de sua boca contra a minha foi leve como pena, questionador, um beijo de cavalheiro, cuidadoso e controlado, mas havia calor por baixo, cuidadosamente contido, e senti acender algo que respondia no meu peito. Retribuí o beijo, inexperiente mas sincera, minha mão livre subindo para descansar contra seu peito. Seu coração trovejava sob minha palma, tão selvagem quanto o meu. Ele se afastou fracionalmente, sua testa descansando contra a minha. Tudo bem? Mais que tudo bem, sussurrei. O segundo beijo foi mais profundo, mais confiante. Seus lábios se moveram contra os meus com expertise devastadora, me ensinando o ritmo, o dar e receber. Derreti nisso, nele, anos de solidão e medo se queimando sob a insistência gentil de sua boca. Quando finalmente nos separamos, estava sem fôlego, me agarrando nele para equilíbrio. Ele parecia igualmente desfeito, seu controle cuidadosamente mantido, rachado para mostrar o homem por baixo. Nunca, comecei. Sei, sua voz era veludo áspero. Obrigado por confiar isso a mim. Ficamos ali no luar, envolvidos um no outro, e pela primeira vez desde chegar ao palácio, senti algo além de medo. Senti possibilidade. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. A palavra se espalhou pela corte sobre o confronto do conselho,
e as opiniões estavam drasticamente divididas. Alguns lobos começaram me tratando com respeito cauteloso. Outros se tornaram mais abertamente hostis. Isabelle Guindaste se tornou minha inimiga particular. Ela havia sido favorita para capturar a atenção de Damon na Assembleia. Bonita, talentosa, politicamente conectada. Minha presença era um lembrete constante de seu fracasso. Ela a atacou durante um jantar formal, sua voz carregando pela mesa. Me diga, Clara, como sua matilha celebra os festivais de inverno. Receio não estar familiarizada com tradições menores. O insulto estava envolvido em polidez, mas todos ouviram. Conversas morreram, toda a atenção focando em mim. Podia ter me encolhido, podia ter murmurado algo autodepreciativo e deixado ela ganhar. Em vez disso, sorri. Com gratidão e comunidade, Lady Guindaste. Talvez não tenhamos recursos para celebrações elaboradas, mas garantimos que ninguém seja esquecido. Todo membro importa independente de patente. Fiz uma pausa significativamente. Talvez essa seja uma tradição menor que vale adotar mais amplamente. A mão de Damon encontrou a minha por baixo da mesa, apertando gentilmente. Aprovação. Os olhos de Isabelle se estreitaram, mas ela não disse mais nada. Mais tarde, enquanto caminhávamos pelos jardins, Damon me puxou para o lado. Está ficando melhor nisso, disse. A política? Ou só ficando zangada o suficiente para revidar? Ele riu, um som genuíno que transformou todo o seu rosto. Ambos podem ser verdade. Havíamos chegado a um canto isolado, glicínia pendendo sobre nós como uma cortina perfumada. Ele me encostou gentilmente contra a parede de pedra, suas mãos enquadrando meus ombros. Preciso te dizer algo, disse seriamente. Há uma reunião em 2 semanas. Todos os alfas territoriais convocando para discutir disputas de fronteira. Todos estarão te observando, julgando, procurando fraqueza. Isso soa aterrorizante. Será? Mas não estará sozinha. Seu polegar roçou minha mandíbula. Estarei bem ali. E Clara, você será magnífica. Puxei-o para um beijo. Não mais tentativa. Aprendendo confiança. Aprendendo ele. Contra meus lábios, ele sorriu. A reunião dos alfas territoriais chegou rápido demais. Fiquei em meus aposentos, encarando meu reflexo no espelho de corpo inteiro. Sarah havia me vestido cuidadosamente. Um vestido de verde floresta profundo que ressaltava o dourado pálido do meu cabelo, elegante sem ser ostensivo. Parecia alguém que pertencia aqui, mesmo se não me sentia assim. Você será maravilhosa, Sarah disse, ajustando o alfinete final no meu cabelo. Vou vomitar, murmurei. Ela riu suavemente. Isso é normal. Até os cortesãos mais experientes ficam nervosos antes desses eventos. Mas você tem algo que eles não têm. Autenticidade. As pessoas conseguem sentir, mesmo quando não querem admitir. Uma batida na porta anunciou a chegada de Damon. Sarah saiu discretamente, nos deixando sozinhos. Ele parecia devastador em preto formal, bordado de prata capturando a luz. Mas foi sua expressão que parou minha respiração. A forma como olhou para mim como se eu fosse algo precioso, algo que valia proteger. Você está linda, disse silenciosamente. Estou aterrorizada, isso também. Ele veio até mim, tomando minhas mãos frias nas quentes. Escute-me, metade dos lobos lá embaixo vão te odiar por princípio. A outra metade estará esperando você falhar para poderem justificar seus preconceitos. Ele apertou meus dedos. Não lhes dê a satisfação. Fique ereta. Fale quando tiver algo a dizer. E lembre-se, tem todo o direito de estar aqui. Tenho mesmo? A dúvida se derramou antes que pudesse pará-la. Ainda sou apenas. Você é minha companheira escolhida. Ele interrompeu firmemente. Futura rainha do trono do norte. Isso a torna uma das lobas mais poderosas neste prédio. Seus olhos se suavizaram. Mas mais importante, você é Clara Águas Claras. A mulher que ficou na frente de um conselho hostil e falou verdade quando todos os outros lidam com mentiras. É quem eles estão conhecendo hoje noite. Mostre a eles ela. Respirei tremulamente e acenei. Ele ofereceu o braço. Pronta? Não, mas vamos mesmo assim. O salão de baile era um espetáculo de poder e riqueza. Lustres pingavam luz de cristal através de pisos de mármore polido. Alfas de todo o território ficavam em grupos, sua autoridade evidente em sua postura, suas roupas caras, a deferência mostrada por aqueles ao redor. Senti cada olho se virar quando Damon e eu entramos. Julgamento rápido e impiedoso. Sorria, murmurou contra meu ouvido.
como se pertencesse aqui. Levantei o queixo e sorri. A noite começou com apresentações formais. Alfa após alfa se aproximando, suas saudações variando de genuinamente calorosas a friamente polidas. Memorizei nomes, territórios, as hierarquias sutis que governavam suas interações. Meu treinamento com Helena entrou em ação. Sabia quais famílias tinham inimizades antigas, quais alianças eram frágeis, quais lobos podiam ser confiados e quais eram víboras em ternos caros. Então, você é a mulher mistério, disse Alfa Gregor das terras altas do leste, um homem barrigudo com olhos gentis. Minha filha voltou para a casa da Assembleia falando de mais nada. Disse que nunca havia visto Damon olhar para alguém daquele jeito. O calor subiu pelo meu pescoço. Espero que ela não tenha ficado muito desapontada com a escolha dele. Gregor riu, um som estrondoso. Aliviada, na verdade. É esperta demais para querer o fardo da coroa. Ele me estudou com curiosidade franca. Mas ela também disse que você parecia genuína. Neste mundo, isso é mais raro que ouro. Ele acenou respeitosamente. Bem-vinda à loucura, Lady Clara. Nem todos foram tão gentis. Lady Morgana do Alcance Sul, uma mulher impressionante com cabelos escuros prateados, me olhou de cima a baixo como se eu fosse uma mancha em seu tapete. Vestido encantador, disse, seu tom sugerindo o oposto, embora talvez um pouco provincial para um evento deste calibre. Damon enrijeceu ao meu lado, mas falei antes que pudesse. Prefiro pensar nisso como elegância discreta, Lady Morgana. Afinal, verdadeira confiança não requer exibição excessiva. Sorri docemente, mas aprecio sua preocupação com meu guarda-roupa. Seus olhos se estreitaram perigosamente, mas ela seguiu em frente sem mais comentários. Bem feito, Damon murmurou, orgulho aquecendo sua voz. A noite continuou, uma dança cuidadosa de política e gentilezas. Permaneci perto de Damon, observando como navegava a teia complexa de alianças, como comandava respeito sem exigi-lo. Ele era magnífico em seu elemento, e me encontrei vendo-o de novo, não apenas o rei Alfa, mas o líder que seu povo precisava. No meio do jantar, a conversa se voltou para disputas de fronteira. Tensões inflamaram imediatamente, rancores antigos surfando, vozes se erguendo. Escutei cuidadosamente, traçando as raízes de cada conflito, as queixas legítimas enterradas sob anos de ressentimento. Os direitos da água foram estabelecidos no Tratado de Marcha Norte, argumentou Alfa Silas, batendo a mão na mesa. Suas patrulhas não têm negócio. O tratado tem 80 anos, rebateu Alfa Devon. Mudanças populacionais alteraram os requerimentos. Cavalheiros, a voz de Damon cortou a discussão. Este não é o fórum para, e se revisitássemos os termos do tratado? Me ouvi dizer. Cada cabeça se virou para mim. A expressão de Damon era cuidadosamente neutra, me dando espaço para ter sucesso ou falhar por meus próprios méritos. Engoli com força. Desculpe, não quero ser presunçosa, mas tenho estudado os documentos históricos, e o Tratado de Marcha Norte incluía provisões para renegociação em casos de mudança demográfica significativa. Olhei entre Silas e Devon. Talvez, em vez de discutir sobre termos desatualizados, pudéssemos formar um conselho para avaliar necessidades atuais e rascunhar emendas que sirvam ambos territórios justamente. O silêncio se estendeu, ou havia acabado de fazer uma sugestão brilhante, ou me humilhado completamente. Alfa Silas se recostou, considerando. Isso na verdade não é irracional. Requereria boa-fé de ambos os lados. Devon adicionou devagar. Transparência nas negociações. Sugeri silenciosamente. E um mediador neutro. Alguém confiado por ambas partes. A mão de Damon encontrou a minha por baixo da mesa, apertando gentilmente. Quando olhei para ele, o orgulho em seus olhos fez meu coração voar. A conversa mudou, a tensão imediata difundida. Outros alfas começaram contribuindo com suas próprias disputas de fronteira, perguntando se abordagens similares poderiam funcionar para suas situações. Me encontrei puxada para discussões sobre gerenciamento de recursos, precedentes históricos, soluções criativas para problemas que haviam parecido intratáveis. Pela primeira vez desde chegar ao palácio, me senti útil, como talvez eu pertencesse aqui afinal. Mais tarde, depois do jantar formal concluído e a multidão dispersa em grupos menores, Isabelle Guindaste me encurralou perto das portas do terraço. Performance inteligente, disse, sua voz baixa e venenosa, fazendo a pacificadora, a voz da razão. Mas ambas sabemos o que você realmente é. Uma ninguém que teve sorte.
Encontrei seu olhar firmemente. Você está certa. Tive sorte. Incrivelmente sortuda. Fiz uma pausa. Mas sorte só te leva até certo ponto. O que acontece depois depende de mim. Acha que pode manter o interesse dele? Ela riu amargamente. Acha que ser doce e sincera é suficiente? Ele é o rei alfa, Clara. Precisa de força, não inocência. Isabelle. A voz de Damon veio de trás dela, fria como geada de inverno. Acredito que estava justamente saindo. Ela empalideceu, girando para encará-lo. Vossa Majestade estava apenas assediando minha companheira. Sim, ouvi. Ele passou por ela para ficar ao meu lado. Sua presença é uma parede sólida de apoio. Tem 10 segundos para se remover da minha vista, antes que reconsidere os privilégios comerciais da sua família. Ela fugiu. Soltei uma respiração trêmula. Não precisava. Sim, precisava. Ele me virou para encará-lo, suas mãos gentis em meus ombros. Ninguém fala com você assim. Não agora. Nunca. Sua expressão se suavizou, embora estivesse lidando com ela muito bem sozinha. Estava. A adrenalina estava passando, me deixando tremendo. Continuo pensando que vou dizer a coisa errada. Piorar tudo. Clara. Ele inclinou meu queixo para cima. Acabou de ajudar a difundir uma disputa de fronteira que vinha escalando por meses. Deu àqueles alfas um caminho à frente que preserva sua dignidade enquanto resolve o problema real. Isso não é sorte ou acidente, é inteligência e compaixão trabalhando juntas. Estava só tentando ajudar. Exatamente. Ele sorriu e transformou seu rosto usualmente severo em algo caloroso e genuíno. É isso que a torna perfeita para isso. Você realmente se importa em encontrar soluções em vez de marcar pontos políticos. O terraço era relativamente privado, sombras se acumulando nos cantos. A música de dentro derivava para fora, suave e assombrosa. Sem pensar demais, dei um passo mais perto, minhas mãos deslizando pelo seu peito para se conectar atrás de seu pescoço. Dance comigo, sussurrei. Seus braços vieram ao redor da minha cintura, me puxando contra ele. Aqui, aqui, balançamos juntos. Nenhum passo formal, apenas movimento e proximidade. Suas mãos se espalharam pela parte baixa das minhas costas, me ancorando. Descansei minha cabeça contra seu peito, escutando o trovão firme de sua batida cardíaca. Estava com tanto medo de você naquela primeira noite. Admiti silenciosamente. Este alfa poderoso e aterrorizante que podia me esmagar com uma palavra. E agora? Agora vejo alguém que foi solitário por muito tempo. Alguém que foi forte para todos os outros e esqueceu como ser macio para si mesmo. Me afastei o suficiente para encontrar seus olhos. Ainda tenho medo às vezes, mas não de você. De perder isso, de não ser suficiente. Você é mais que suficiente. Sua mão subiu para amparar meu rosto, polegar traçando minha maçã do rosto. Você é tudo que não sabia que precisava. Ele me beijou então, devagar e profundo e devastador. Derreti nisso nele, sentindo o controle cuidadoso que mantinha começar a se desfiar nas bordas. Seus dedos se entrelaçaram no meu cabelo, cuidadoso para não disturbar o penteado cuidadoso de Sarah, e fiz um pequeno som que pareceu desfazer algo nele. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesado, seus olhos haviam escurecido para a cinza tempestade. Devíamos voltar lá dentro, disse roucamente, antes que eu esqueça que devíamos estar fazendo impressões diplomáticas. Ri sem fôlego, provavelmente sábio, mas nenhum de nós se moveu, ficando envolvidos um no outro enquanto a música continuava. A reunião concluiu com sucesso. Nos dias que se seguiram, recebi correspondência inesperada. Notas de vários dos alfas que havíamos conhecido, agradecendo minhas sugestões, pedindo meus pensamentos sobre outros assuntos. Gregor enviou um presente para meus aposentos, uma linda tapeçaria de seu território. Está se tornando influente, Helena observou durante uma de nossas sessões. Seu tom era menos desaprovador que o usual, quase aprovador. Os alfas respeitam soluções práticas. Você está dando isso a eles. Só estou tentando ajudar, disse, ecoando minhas palavras para Damon. Sim. Bem, Helena endireitou seus papéis com eficiência enérgica. Continue fazendo isso. O reino precisa de líderes que se importam com soluções em vez de glória. Foi a coisa mais próxima de um elogio que já havia recebido dela. Naquela noite, Damon me encontrou na biblioteca, cercada por livros sobre direitos da água e lei territorial. Ainda trabalhando? Perguntou, se acomodando na cadeira ao lado da minha, tentando entender o contexto histórico para a disputa das terras altas do leste.
Há um detalhe que não se encaixa direito. Olhei para cima e peguei sua expressão. O quê? Nada. Apenas te observando se tornar exatamente quem deveria ser. Ele se estendeu, enfiando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. É extraordinário. Meu coração inchou. Não conseguiria fazer nada disso sem você. Sem sua fé em mim. Está errada sobre isso. Sua voz era séria. Isso é tudo você, Clara. Sua compaixão, sua inteligência, sua coragem. Só te dei a oportunidade. Você é quem a está aproveitando. Fechei o livro, dando-lhe minha atenção completa. Obrigada por me ver quando ninguém mais viu. Obrigado por me ensinar como ser vista. Respondeu silenciosamente. Ficamos ali, mãos entrelaçadas, confortáveis no silêncio que havia se tornado tão íntimo quanto qualquer palavra. 6 meses depois da Assembleia, a primavera chegou aos territórios do norte com calor inesperado. Fiquei na Câmara do Conselho, não mais uma observadora aterrorizada, mas uma participante ativa, escutando enquanto Alfa Silas apresentava o acordo finalizado de direitos da água. O tratado que havíamos trabalhado juntos havia se tornado um modelo, outros territórios adotando estruturas similares para suas próprias disputas. Não era perfeito, mas era progresso. A sugestão de Lady Clara de mediadores rotativos provou inestimável, Silas estava dizendo, acenando em minha direção. Mantém justiça, enquanto constrói confiança entre comunidades. Peguei o olho de Damon pela mesa. Ele sorriu. Uma coisa privada significada só para mim, e calor floresceu no meu peito. A reunião concluiu com otimismo genuíno. Lobos que haviam sido inimigos por décadas apertando mãos, comprometendo-se com cooperação. Quando todos saíram, Garrick Pedra pausou ao meu lado. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse asperamente. Quando Damon primeiro a escolheu, pensei que era tolice. Sentimento sobre estratégia, ele encontrou meu olhar diretamente. Estava errado. Trouxe algo para esta corte que desesperadamente precisávamos. Integridade. O reino está melhor por isso. Obrigada, Alpha Garrick. Respondi, genuinamente tocada. Isso significa mais do que sabe. Ele acenou e saiu. Damon veio ficar ao meu lado, sua mão encontrando a parte baixa das minhas costas naquele gesto familiar tranquilizador. 6 meses atrás ele queria você removida, murmurou. Agora está cantando seus elogios. As pessoas podem mudar, disse suavemente, quando lhes é dada razão para isso. Falando em mudança, ele me virou para encará-lo completamente. Caminhe comigo. Há algo que quero te mostrar. Curiosidade atingiu o pico. Deixei-o me conduzir pelo palácio, passado os corredores familiares para uma ala que raramente visitava. Ele parou diante de uma porta ornamentada, produzindo uma chave. Tenho trabalhado nisso por semanas, disse quase nervoso. Se não gostar, podemos mudar tudo. Damon, toquei seu braço. Apenas me mostre. Ele abriu a porta. O cômodo além tirou meu fôlego. Era um escritório, mas nada como os espaços formais imponentes que dominavam o palácio. Este era caloroso, pessoal, cheio de luz natural de janelas do chão ao teto, móveis confortáveis em cores suaves, prateleiras já abastecidas com livros sobre história, política, diplomacia, uma mesa posicionada para dar vista aos jardins. Seu próprio espaço, Damon explicou silenciosamente. Algum lugar onde pode trabalhar, pensar, apenas ser você mesma sem o peso da corte constantemente pressionando. Ele gesticulou para uma porta lateral, que conecta a um jardim privado. Pensei que poderia gostar de algum lugar para escapar quando as coisas ficarem esmagadoras. Lágrimas picaram meus olhos. Ele havia criado um santuário. Havia prestado atenção a tudo que mencionei de passagem sobre sentir falta de espaços silenciosos, luz natural, o som da água. Há uma fonte no jardim, continuou. Lembrei de você falando sobre o rio em casa, como se sentava e escutava. Ele se calou, observando meu rosto incertamente, se é demais ou não é o que queria. Beijei-o, despejando tudo o que sentia nisso. Gratidão, amor, a realização esmagadora de que este homem me entendia de formas que nunca havia imaginado possível. É perfeito, sussurrei contra seus lábios. Você é perfeito. Longe disso, respondeu, mas estava sorrindo. Embora esteja melhorando, você me faz melhor. Ficamos ali envolvidos um no outro, e me maravilhei de quão longe havíamos chegado daquela garota aterrorizada, e o rei Alfa Frio que se encontraram num salão cheio de estranhos.
Naquela noite, Damon pediu um jantar privado em seus aposentos, sem protocolos formais, sem olhos observando, apenas nós. Sarah havia me ajudado a me vestir em algo simples, mas elegante, seus olhos brilhando com excitação mal contida. Ele está planejando isso há dias, havia sussurrado. Não vai dizer a ninguém sobre o que é, mas ele tem estado diferente, mais leve. Agora, sentada em frente a Damon numa mesa íntima iluminada por velas, entendi por que ele estava nervoso. O rei alfa poderoso que comandava exércitos e negociava tratados sem piscar estava nervoso. Tenho pensado. Começou. Então pausou. Recomeçou. Estes últimos 6 meses foram os melhores da minha vida. Você mudou tudo. A corte, o reino, eu. Sua mão se estendeu pela mesa, encontrando a minha. Sei que concordamos em ir devagar, para ver se isso poderia funcionar. Mas Clara, já sei. Meu coração estava na minha garganta. Saber o quê? Que te amo. As palavras saíram cruas, honestas, vulneráveis. Que não consigo imaginar minha vida sem você nela. Que toda manhã acordo grato que escolheu ficar. Dar uma chance a isso. A nós. Damon, espere. Deixe-me terminar. Ele respirou tremulamente. Não sou bom com palavras como você. Sou melhor com ações. Então, quero te mostrar algo. Ele se levantou, movendo para uma mesa lateral onde uma caixa de veludo estava esperando. Quando a abriu, o luar se refletiu em trabalho metálico intrincado. Uma coroa, delicada e linda, desenhada com linhas fluidas que evocavam água e vento. Esta era da minha mãe, disse silenciosamente. A única coisa dela que guardei. Meu pai queria derretê-la, usar o metal para algo mais prático. Mas escondi, salvei, esperando que um dia encontrasse alguém digna de usá-la. Ele encontrou meus olhos. Alguém que governa com compaixão, em vez de medo, que vê soluções em vez de inimigos, que torna as pessoas melhores apenas por ser ela mesma. Ele se ajoelhou diante de mim, o rei alfa se ajoelhando, e minha respiração prendeu. Clara Águas Claras, será minha rainha, não apenas em título, mas em verdade. Ficará ao meu lado, me desafiará quando estiver errado, celebrará comigo quando tivermos sucesso, me deixará te amar todo dia pelo resto de nossas vidas. Lágrimas correram pelo meu rosto. 6 meses atrás, eu havia sido invisível, indesejada, convencida de que não tinha nada a oferecer. Agora este homem extraordinário estava se ajoelhando diante de mim, oferecendo não apenas uma coroa, mas seu coração. Sim, sussurrei, então mais alto. Sim, a tudo isso. Sim. Ele se ergueu, me pegando em seus braços, me beijando com abandono, alegria, alívio, amor. Tudo o que sentíamos se derramou naquele beijo. Quando finalmente nos separamos, ambos rindo e chorando, ele colocou a coroa gentilmente na minha cabeça. Encaixe perfeito, murmurou, como se fosse feita para você, ou como se eu fosse feita para ela, respondi, tocando o trabalho metálico delicado com dedos maravilhados. Para isso, para nós, para tudo que vamos construir juntos. Ele me puxou perto de novo. Te amo, Clara, minha rainha, meu coração. Te amo também. Respirei, meu rei, meu lar. A coroação oficial teve lugar 3 semanas depois. Um evento grandioso que trouxe lobos de cada canto do reino. Fiquei diante da multidão reunida, não mais com medo, não mais invisível, enquanto os votos formais eram falados. Sarah ficou com os outros atendentes, radiante de orgulho. Helena observou com algo que poderia ter sido satisfação. Até Garrick Pedra acenou aprovadoramente de seu lugar entre os alfas territoriais. Isabelle Guindast estava notavelmente ausente. Havia deixado a corte pouco depois da reunião, aceitando uma posição nos territórios do oeste distante. Havia ouvido através de Sarah que ela, na verdade, havia encontrado felicidade lá, liberada da pressão da política da corte para perseguir seus próprios interesses. Esperava que fosse verdade. Quando Damon colocou a coroa na minha cabeça, a coroa de sua mãe agora minha, e a multidão irrompeu em vivas, pensei no meu pai. Permaneça macia, permaneça corajosa. Havia feito ambas, e descoberto que não eram fraquezas, mas forças. Minha mãe havia enviado uma carta breve de parabéns, rígida e formal, mas era mais do que esperava. Talvez um dia encontraríamos nosso caminho de volta uma para a outra, ou talvez não. De qualquer forma, havia construído uma nova família aqui. Sarah, Helena, à sua maneira rude.
os lobos que haviam se tornado aliados e amigos. Na festa de celebração, Alpha Gregor ergueu seu copo num brinde. A Rainha Clara, que nos ensinou que verdadeira força não está em dominação, mas em entendimento, que seu reino seja longo e sua sabedoria nos guie todos. O salão ecoou com concordância, copos erguidos, vozes gritando seu apoio. Mais tarde, depois das formalidades concluídas e as multidões dispersas, Daemon me puxou para nosso jardim privado, o santuário que havia criado para mim. A fonte borbulhava suavemente, o luar dançando na água. Como se sente? Perguntou, me envolvendo por trás. Sendo rainha? Me recostei contra ele, observando o reflexo da lua tremer. Certo, disse finalmente. Parece certo. Nenhum arrependimento? Nenhum questionamento sobre a vida que poderia ter tido se nunca tivesse vindo à Assembleia? Me virei em seus braços, olhando para o homem que havia se tornado meu tudo. Aquela vida teria sido menor, mais segura, talvez, mas muito mais solitária. Toquei seu rosto, sentindo a textura familiar de barba, o calor de sua pele. Não me arrependo de nada. Ele me beijou, devagar e doce e cheio de promessa. Bom, porque tenho planos para nós, para o reino, tratados para negociar, reformas para implementar, todo um mundo para melhorar. Seus olhos brilharam. Acha que consegue lidar? Ri, o som livre e alegre. Com você ao meu lado, consigo lidar com qualquer coisa. Essa é minha rainha, murmurou, me puxando perto de novo. Ficamos ali sob as estrelas, duas pessoas que haviam sido quebradas e solitárias, encontrando completude uma na outra. A jornada daquela noite aterrorizante na Assembleia para este momento de paz perfeita havia sido cheia de desafios, crescimento e graça inesperada. Pensei na garota que eu havia sido, com medo, invisível, convencida de que não tinha nada a oferecer. Ela ainda era parte de mim, aquela vulnerabilidade e gentileza, mas havia sido acompanhada por força, confiança, propósito. Obrigada, sussurrei contra o peito de Daemon. Por quê? Por me ver, por me escolher, por acreditar que eu podia me tornar isso. Clara, ele se afastou o suficiente para encontrar meus olhos. Não fiz você se tornar coisa alguma. Apenas te dei espaço para se tornar quem você já era. Ele sorriu. Você fez todo o resto. À distância, podia ouvir música das celebrações continuando. O riso de Sara, brilhante e feliz. A voz de Helena erguida em alguma instrução eficiente. Os sons de uma corte, um reino, um lar. Meu lar. A mão de Daemon encontrou a minha, dedos se entrelaçando naquele gesto familiar tranquilizador. Pronta para voltar? Estarão esperando a rainha fazer uma aparição. A rainha? Repeti, testando o título. Não mais parecia estranho. Sim, vamos cumprimentar nosso povo. Juntos. Caminhamos de volta para a luz e calor do palácio. Duas pessoas que haviam começado como estranhas, ligadas por necessidade política, que haviam encontrado algo infinitamente mais precioso. Parceria, entendimento, amor. Atrás de nós, a fonte continuou sua canção gentil. À frente, nosso futuro esperava, brilhante com possibilidade, fundamentado na verdade que havíamos aprendido juntos. Que verdadeira força vem da vulnerabilidade. Que poder não significa nada sem compaixão. Que a coisa mais corajosa que alguém pode fazer é permanecer macia num mundo duro. E que às vezes os pares mais improváveis se tornam as histórias de amor mais extraordinárias. 6 meses depois da coroação, recebi uma carta que mudaria tudo. Estava em meu escritório privado, o santuário que Daemon havia criado, revisando propostas para um novo sistema de educação nas aldeias rurais, quando Sara entrou com expressão preocupada. Uma mensagem chegou esta manhã, disse, estendendo um pergaminho selado. Do território das terras áridas do sul. Reconheci o selo imediatamente. Minha antiga matilha. Minhas mãos tremeram ligeiramente ao quebrar a cera. As palavras dançaram diante dos meus olhos enquanto lia, meu coração afundando a cada linha. Sua mãe está gravemente doente, Clara. Os curandeiros dizem que pode não ter muito tempo. Ela tem perguntado por você. Se puder encontrar em seu coração perdoar uma mãe tola, por favor venha para casa. Alpha Grayson havia assinado, mas podia sentir as palavras não ditas. Minha mãe estava morrendo, e depois de 2 anos de silêncio quase total entre nós, finalmente me queria perto. Sara se aproximou, sua mão tocando meu ombro. Más notícias? Minha mãe está doente, gravemente. Preciso ir para casa.
As palavras soaram estranhas. Casa. Este palácio havia se tornado meu lar de formas que o território das terras áridas nunca fora. Mas ela ainda era minha mãe, apesar de tudo. Vou mandar preparar suas coisas, Sarah disse imediatamente, e informar Sua Majestade. Encontrei Daemon na sala do trono, em meio a uma sessão com embaixadores dos territórios orientais. Quando nossos olhos se encontraram, ele imediatamente notou minha angústia. Com licença, cavalheiros, disse, sua voz cortando através das negociações. Retomamos amanhã. Os diplomatas se retiraram, lançando olhares curiosos em nossa direção. Assim que ficamos sozinhos, Daemon desceu do trono e veio até mim. O que aconteceu? Expliquei rapidamente sobre a carta, sobre minha mãe. Ele escutou em silêncio, sua expressão se tornando mais sombria. Partiremos ao amanhecer, disse simplesmente. Nós? Você tem responsabilidades aqui. Não pode simplesmente. Clara, sua voz era firme, mas gentil. Ela é sua mãe, e você é minha esposa. Onde você vai, eu vou. A viagem levou 3 dias de cavalgada dura através de paisagens que se tornaram progressivamente mais familiares. As montanhas cobertas de neve deram lugar a colinas ondulantes, depois as planícies onde eu havia crescido. Cada milha me levava mais fundo na memória, para a garota que eu havia sido antes do palácio, antes da coroa, antes de descobrir quem realmente poderia ser. Paramos na última noite numa estalagem pequena na fronteira do território das terras áridas. Era um lugar simples, muito diferente do luxo ao qual nos acostumáramos, mas limpo e acolhedor. Sentada na cama estreita, escovando meu cabelo, senti o peso dos anos entre mim e este lugar. Nervosa? Daemon perguntou, observando-me do outro lado do quarto pequeno. Aterrorizada? Admiti. Não havia há 2 anos, Daemon. 2 anos nos quais mudei completamente. E ela nunca me entendeu, nunca soube o que fazer comigo. Como será agora? Ele se sentou ao meu lado, puxando-me para seus braços. Você não é mais aquela garota assustada que saiu daqui, é uma rainha, uma líder, alguém que conquistou respeito através de sua própria força. Mas também ainda é a filha dela. Talvez seja a hora de ambas lembrarem disso. Na manhã seguinte, cruzamos para o território familiar da minha infância. As terras áridas se espalhavam diante de nós, vastas e abertas, sob um céu infinito. Era diferente das montanhas dramáticas do norte, mas tinha sua própria beleza severa. Quando chegamos à casa da matilha, uma multidão havia se reunido. Lobos que me conheciam desde criança ficaram boquiabertos ao ver a mulher em que me tornara, vestida com roupas finas, montada ao lado do rei Alfa. Sussurros correram pela multidão quando desmontei. Rainha Clara, nossa Clara, ela voltou. Alpha Grayson se aproximou, mais velho agora, com mais cinza em sua barba. Ele se curvou formalmente, mas quando se endireitou, seus olhos estavam cheios de afeto genuíno. Majestade, disse, então mais suavemente. Bem-vinda em casa, criança. A casa onde cresci parecia menor do que lembrava. Os móveis gastos, as paredes que pareciam próximas demais. Sarah, que havia insistido em nos acompanhar, observou tudo com olhos curiosos, tentando imaginar a vida que eu havia tido antes. Ela está no quarto dela, Grayson disse silenciosamente. Tem estado fraca, mas quando soube que estava vindo, ela se recusou a tomar qualquer medicamento que a fizesse dormir. Queria estar acordada para vê-la. Subi as escadas familiares, cada degrau rangendo sob meus pés. A porta do quarto da minha mãe estava entreaberta. Respirei fundo e entrei. Ela estava propped contra travesseiros, terrivelmente magra, seu rosto marcado pela doença. Mas quando me viu, seus olhos se iluminaram com algo que não via desde criança. Clara, sussurrou. Minha menina, você veio. Mãe, minha voz se quebrou. Sentei na beira da cama, pegando sua mão frágil na minha. Ela pareceu realmente me ver então, notando as roupas finas, a confiança em minha postura, a coroa simples que usava para viajar. Você está tão diferente, murmurou. Tão regal. Sempre soube que havia algo especial em você. Só não sabia o que era. As lágrimas vieram então, anos de mágoa e mal-entendido derramando. Pensei que me odiava. Pensei que era uma decepção. Oh, minha querida menina. Sua mão apertou a minha com força surpreendente. Nunca a odiei. Estava assustada por você. Assustada porque você era muito gentil para este mundo duro, muito sensível para a vida que pensava que teria. Queria te endurecer, te proteger, mas apenas te machuquei. Passamos horas conversando, realmente conversando pela primeira vez em anos.
Ela me contou sobre os medos que tivera por mim, sobre como a gentileza do meu pai a apavorava, porque sabia que o mundo poderia quebrar pessoas gentis. Contei sobre minha vida no palácio, sobre o trabalho que estava fazendo, sobre como havia aprendido que gentileza podia ser força. Sua mãe quer conhecê-lo, disse a Daemon quando ele apareceu na porta mais tarde. Ele entrou cuidadosamente. Este homem poderoso que poderia dominar salas cheias de alfas, sendo incrivelmente gentil com uma mulher moribunda. Majestade, minha mãe murmurou, tentando se sentar mais ereta. Apenas Lídia, por favor. Daemon se sentou na cadeira ao lado da cama. Obrigado por criar uma filha tão extraordinária. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Cuidará bem dela? Sempre. Sua resposta foi simples, absoluta. Ela é o coração do meu reino, minha vida. Passamos uma semana ali, e a cada dia minha mãe pareceu ficar um pouco mais fraca, mas também mais em paz. Viu-me trabalhando nos problemas da aldeia, mediando disputas menores, usando as habilidades que havia aprendido na corte para ajudar a comunidade que me criara. Na nossa última noite, ela chamou tanto a mim quanto a Daemon para perto. Tenho algo para você, disse, gesticulando para Sarah trazer uma caixa pequena da cômoda. Era da sua avó, e da mãe dela antes disso. Deveria ter dado quando você partiu, mas estava muito orgulhosa, muito magoada. Dentro havia um colar simples, prata desgastada com uma pedra azul que combinava com meus olhos. Não era elaborado como as joias que agora usava, mas era infinitamente mais precioso. Para lembrar de onde veio, sussurrou, e que o amor nem sempre parece do jeito que esperamos. Ela morreu pacificamente 2 noites depois, em seu sono. Organizei o funeral, ficando ao lado de Daemon, enquanto a matilha se reunia para dizer adeus. Muitos lobos se aproximaram depois, compartilhando memórias da mulher que havia sido dura, mas justa, que havia amado à sua própria maneira complicada. Durante a viagem de volta ao palácio, usei o colar da minha avó junto com a coroa. Daemon notou, tocando a prata desgastada gentilmente. Fica bem em você, disse. Como se sempre devesse estar ali. Estou diferente agora, disse silenciosamente. Não sei exatamente como, mas fazer as pazes com ela, entender de onde ela vinha, mudou algo em mim. Mais completa, ele sugeriu. Acenei. Durante anos carreguei a dor da rejeição dela, o medo de que nunca fosse boa o suficiente. Agora entendo que ela estava lutando com seus próprios medos, suas próprias limitações. Não me desculpa da dor que causou, mas me ajuda a perdoar. De volta ao palácio, mergulhei no trabalho com energia renovada. A reconciliação com minha mãe havia me dado uma perspectiva mais profunda sobre família, sobre as formas complicadas que o amor pode tomar. Usei essa compreensão em minhas negociações, na mediação de disputas entre matilhas que haviam carregado rancores por gerações. 1 ano depois da morte da minha mãe, organizei o primeiro conselho de reconciliação, reunindo matilhas que tinham histórias de conflito para encontrar pontos em comum. Foi um sucesso maior do que havia sonhado, com vários acordos de paz duradouros resultando das negociações. Durante a celebração que se seguiu, encontrei Daemon no nosso jardim privado, nosso lugar favorito para momentos silenciosos juntos. Você fez algo extraordinário hoje, disse, puxando-me para seus braços. Mudou vidas, gerações de ódio transformadas em esperança de paz. Mãe teria ficado orgulhosa, respondi, tocando o colar que sempre usava agora. Ela sempre disse que eu era muito macia para este mundo. Descobri que ser macia pode ser a coisa mais poderosa de todas. Nossas vidas se estabeleceram em um ritmo que era profundamente satisfatório. Dias preenchidos com o trabalho de governar, noites reservadas um para o outro. Implementamos reformas na educação, estabelecemos programas de troca entre territórios, criamos sistemas de justiça mais justos. Cada projeto fortalecia o reino e aprofundava nosso laço. Em noites silenciosas como esta, observando as estrelas do nosso jardim, muitas vezes pensava na jornada que nos trouxe aqui, da garota aterrorizada na assembleia, à mulher que agora era, da distância fria entre nós naquela primeira noite, à intimidade que compartilhávamos agora. Havia sido uma transformação gradual, construída sobre confiança, compreensão e amor, que crescera mais forte a cada desafio enfrentado juntos. Sobre o que está pensando? Daemon perguntou, notando meu silêncio contemplativo. Em como tudo isso começou, respondi,
me aconchegando mais perto dele no banco do jardim. Uma menina que nunca havia sido beijada, sussurrando sua inexperiência para um rei que prometeu começar devagar. Ele riu suavemente. E aqui estamos, anos depois, ainda aprendendo um sobre o outro, ainda crescendo juntos, ainda começando devagar. Ele considerou isso, seus dedos brincando com meu cabelo. De certa forma, sim. Cada dia é um novo começo, uma nova chance de escolher um ao outro. Isso é o que torna especial. Não é um destino, é uma escolha que fazemos repetidamente. Beijei-o então, derramando anos de gratidão e amor no gesto. Quando nos separamos, ambos sorríamos. Obrigada, sussurrei, por começar devagar, por me dar tempo para descobrir quem eu poderia ser. E obrigado, respondeu, por me ensinar que força e gentileza não são opostos, que um reino governado com compaixão é mais poderoso que um governado pelo medo, que o amor verdadeiro vale qualquer espera. Ficamos ali até tarde da noite, planejando o futuro, compartilhando sonhos, construindo sobre a fundação sólida que havíamos criado juntos. O reino próspera sob nosso governo conjunto. Mas mais que isso, nós prosperamos juntos. 2 pessoas que encontraram no outro não apenas um parceiro, mas uma alma gêmea. A garota que nunca havia sido beijada havia se tornado uma rainha. O rei solitário havia encontrado seu coração. E sua história, nossa história, continuava se desdobrando, um dia de cada vez, um momento de cada vez, um beijo suave de cada vez.